Olá, sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo do canal TM aqui. Nesse vídeo eu gostaria de mostrar algo que eu comecei recentemente, há cerca de um mês atrás. Um conhecido meu me mostrou trade esportivo, né, que é a automação de trade esportivo, no caso, um bot. E ele me mostrou, né, e eu achei interessante, vi que dava para ganhar dinheiro, porém o gerenciamento era complicado. Ele mostrou para mim o resultado dele. Ele ganhava 10, 15 entradas, né? Tinha 10, 15 wins lá. Só que quando perdia, ele perdia muito da sua stake, né? Do capital que tinha investido na entrada. E eu sugeri para ele que eu falei para ele, dá para ganhar dinheiro com isso, porém você tem que adaptar o seu gerenciamento, né? Porque você tem muitas vitórias, só que cada vitória você ganha muito pouco, né? E quando você perde muito da sua stake. Então, o gerenciamento dele, para vocês terem uma noção, tava 12 para um quase. Então, uma derrota era 12 vitórias para poder recuperar o que perdeu. Então, esse tipo de gerenciamento, para quem me conhece sabe, nunca fez sentido para mim. Então, por esse motivo, eu resolvi abrir uma conta aqui também, né, criar um bot e trabalhar com essas configurações. Então, eu comecei a estudar, comecei a entender sobre o assunto, que eu também não entendia nada sobre automação. Eu até faço alguns trades esportivos, mas não nessa questão de automação de bots, né? Eu comecei a estudar sobre isso, coloquei um capital, né, um investimento de aprendizado. Como eu sempre falei, nas opções binárias, quando você está começando, você tem que ter um capital de investimento, né? Um capital para você. É um capital de aprendizado, né? Você tem que estar disposto a perder esse capital, né? Porque você não vai entrar ganhando, né? Principalmente um bot, não é um botão que você vai apertar e vai sair ganhando dinheiro. Não é assim que funciona. Isso aqui é renda variável, então tem perdas, tem ganhos, né? E sempre no gerenciamento de risco, como eu falo, sempre falei aqui no canal, você tem que ganhar, né, mais e perder menos. Então você sempre tem que ter um equilíbrio ali no capital, né, no seu gerenciamento. Então sempre, para mim, o que sempre faz sentido, 3 para um, no máximo 3 para um. Então, para cada uma derrota, no máximo 3 vitórias, né, para poder você recuperar essa derrota sua, né, e você ter um lucro. E eu comecei fazendo igual ele também, só que o meu gerenciamento também estava 9 para um, 10, 12 para um. Então tinha muitas vitórias, porque realmente tem uma taxa de assertividade muito grande, né, que é chamado de win rate, né? Então uma taxa de assertividade muito grande. Porém, uma perca você, né, já perde praticamente aí 70, 90% da sua stake, né? Que é o capital que você investiu na entrada. E aqui é exchange, não é uma bet, né, da vida aí que você pega uma odd 1,90, uma odd 2, 2,20, né, uma odd 20, por exemplo, né? Aqui é exchange, então é trade contra trade, apostador contra apostador. Então é diferente. Então o ganho é equivalente ao capital que você investe, ou seja, a sua stake, né? Então eu tive que aprender, né, estudar sobre isso, né? Stake, sobre como stake ou responsabilidade, se eu colocava qual gap que eu tinha que colocar, qual que é o tick, odds de entrada, gap, tick de saída, se era forçar, se era propor. Então eu tive que estudar sobre isso daí para me poder entender e aplicar. Então, hoje, depois de um mês, né, estudando aí, eu comecei com um capitalzinho bem baixo, foi lá embaixo meu capital, quase perdi tudo, né? Mas é um capital de aprendizado, então para mim não ia fazer falta nenhuma. Mas eu fui moldando esses dois bots que eu tenho, que eu fui configurando eles e hoje, né, hoje a minha responsabilidade, né, porque eu falei stake, mas você tanto pode configurar o bot como stake ou responsabilidade. Só lembrando aí, para quem já tem uma base mais ou menos, eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso, explicando como é que funciona essa questão. Stake, você determina o seu ganho fixo, né? Ganho fixo. Então, por exemplo, você tem no meu caso, eu tenho uma responsabilidade de R$ 5. Por quê? Porque eu coloquei R$ 50, então é 10% do meu capital. Eu só trabalho com isso. Então, eu sempre divido meu capital dessa maneira. Então, a responsabilidade, quando você configura a responsabilidade, você configura a sua perca. Então, eu configurei a minha perca fixa é só R$ 5. Quando eu perco é só R$ 5. Né? E quando eu ganho também de 20 a 30% dessa stake de R$ 5. Então é assim que funciona.
Só que aí eu tive que entender essa questão. Eu ainda vou fazer um vídeo falando sobre isso, explicando certinho o que é stake e o que é responsabilidade. Então, só basicamente resumindo, quando você configura o seu bot para stake, você está determinando que você tem um ganho fixo, na verdade, desculpa, um ganho fixo. Então você sempre vai ganhar R$ 5. No meu caso, eu configurei R$ 5. Cada jogo eu ganho R$ 5. Só que quando eu perco, dependendo da odd que o bot entrou, eu posso perder até R$ 50. E isso não é explicado aqui. Isso aqui raramente é explicado. Você não vê nada na internet sobre isso. Tá? Aqui no YouTube também não. E quando você coloca para você trabalhar com responsabilidade, você determina a sua perda. A sua perda mínima é R$ 5. No meu caso é R$ 5. Quando eu ganho, eu ganho um 1,50, R$ 1. Depende muito da odd de entrada do bot. Então isso influencia a odd, influencia gap, tick, forçar ou propor. Aí tem os gaps de entrada, gap de saída, o stop loss. Então eu tive que aprender toda essa questão de configuração. Tá? Então só para vocês terem uma ideia, hoje meu capital retornou, meu capital de aprendizado já retornou, estou até com lucro, né? E minha responsabilidade é de R$ 5 por jogo. Hoje eu consegui fazer aí mais do que a minha stake, né? Estou muito feliz com isso, né? Estou aqui, essa aqui foi todo o período aí desses dois bots que eu desenvolvi aí, a configuração que eu tive que aprender, né? Então eu tenho aqui 68,29% de in rate é a taxa de assertividade, né? Então ele teve 41 entradas, 28 greens, que é vitória, e 13 heads, que é derrota. Então eu tenho um lucro de R$ 30 e o prejuízo de 30,33. Então, ou seja, eu estou 49% positivo, mas isso aqui não é o que me importa, tá? Meus dois bots aqui, o Romeu e Julieta. Mas o mais importante para mim, né, na verdade, é isso aqui, ó. Eu vou até deixar aqui, ó. Isso aqui é o mais importante para mim, ó. É isso aqui, ó. Isso aqui para mim, ó. Isso aqui não é nada. Esses ganhos aqui não são nada para mim, exatamente nada. O que me importa aqui é só isso aqui, ó. É isso aqui, ó. É isso que realmente vai determinar se você vai ser lucrativo ou não. Que é o ganho que você tem, o percentual que você tem sobre a sua entrada. Então note, quando eu perco hoje, eu perco de 30 a 40% da minha stake ou da minha responsabilidade, no caso que eu utilizo responsabilidade. Quando eu ganho de 19 a 31%. Já tive ganhos de 33, 35%, tá? Mas no geral é entre 20 e 30% de ganho. Quando eu perco de 30 a 40. O que eu quero mostrar para você com isso? Quando eu perco, eu tenho uma derrota ou um head, como queira, 2 vitórias, eu já tenho a recuperação, né, dessa derrota, né, desse head, e eu tenho lucro. Eu recupero o que eu perdi, tenho lucro. Então, esse tipo de gerenciamento, 2-1, 3-1, para mim faz todo sentido. Para mim faz todo sentido. Mas da forma que eu comecei, né, o gerenciamento de 12-1, então eu acertava 12 vezes, eu perdia uma, acabava tudo que eu ganhei, eu perdia numa única entrada. Então isso aí não fazia sentido para mim. Então eu comecei a estudar sobre isso, sobre como configurar o bot da melhor maneira, para de fato você ser lucrativo, né? E ter consistência, porque ser lucrativo nesse mercado, no mercado no geral de renda variável, não é você aumentar a sua stake, não é você aumentar a sua mão na entrada, né? O que você tem que entender é que para que você seja lucrativo, você tem que ter consistência no que você está fazendo. Não é você, que nem eu tenho uma responsabilidade de R$ 5, isso aqui é aprendizado. Logo, logo já vou aumentar para 10, 15, 20, R$ 100, né? A minha responsabilidade ou stake, como queira. Mas ainda vou chegar nesse ponto, ainda vou fazer um vídeo falando sobre stake e sobre responsabilidade, que é um pouquinho complicado, que é uma maneira que você tem que configurar o bot. Mas, no geral, isso aqui para mim, esse gerenciamento aqui que eu coloquei no bot, os filtros de entrada que eu tive que estudar sobre, como configurar um filtro da melhor maneira para realmente o bot entrar na hora certa e sair na hora certa. Então muita gente está começando isso aqui, ele acha que vai simplesmente copiar o bot da plataforma, que tem alguns bots lá ganhadores, tem bots, se você for ver aqui,
Tem bot aí que tem 30 vitórias de R$ 30, de 15, R$ 30, mas quando perde, perde 1.000. Então, assim, não faz sentido isso aí, entendeu? Não faz sentido algum. Então, isso aqui faz sentido para mim. Eu ganhar de 20 a 30% por entrada, né, por vitória, e perder de 30 a 40%. Isso para mim tá ok, faz sentido para mim. É um gerenciamento perfeito. Então eu vou postar mais vídeos sobre isso, né? Muita gente começando a fazer isso aqui, muita gente que eu conheço, né, quando eu comecei a falar sobre isso, ficou interessada, né, e pediu para mim gravar vídeos sobre isso daqui, sobre a automação do trade esportivo. Eu até já estou pensando em fazer eu já tenho até um projeto de montar um bot para mim externo, né? Não dentro da plataforma, porque da plataforma pode dar problema, você pode bloquear se você estiver ganhando muito aí, né? Isso aí é fato, isso aí não tem como evitar, né? Isso aí que é criado, essas exchange, essas bets da vida são criadas para ganhar dinheiro. Então, quando eles encontram alguém que começam a ganhar dinheiro, então eles vão começar a bloquear, vão começar a te dar trabalho. Então eu quero criar um bot externo, né? Para que não tenha nada a ver com a plataforma. Então, quando eu quiser entrar, eu ligo meu bot aqui na minha máquina e vai fazendo entradas para mim, né, com essas configurações aqui que eu estudando aqui, que eu defini para o bot, realmente estão dando certo aí. Então eu vou postar mais vídeos aí, né? E se você tiver alguma dúvida sobre isso, e se você está começando também, quer conhecer um pouquinho mais, comenta aqui no vídeo aqui que eu vou futuramente aí pegar alguns pontos aí, né? E vou explicar como é que funciona a questão de gaps, ticks, odds, como escolher a melhor faixa de odd para o seu bot ser mais lucrativo. Gap de entrada, gap de saída, ticks, se você põe propor ou forçar a entrada, se você vai deixar um bot mais agressivo, mais conservador, mais equilibrado. Então são questões aí que você só vai entender mesmo é, realmente estudando, né? Então a minha ideia é postar mais vídeos sobre isso para que você que já me acompanha ou que você também que não me acompanha e viu esse vídeo aí por acaso, que você entenda e você consiga ser lucrativo nesse mercado também, tá? Porque realmente é muito interessante você ter algo em piloto automático enquanto você está trabalhando em outras coisas, está viajando e o bot operando para você. Então, quem me conhece há um tempo atrás aí já sabe, né? Porque eu sempre fui muito fã dessa questão de pedir trabalhos, né, projetos e negócios em piloto automático. Eu procurei isso aqui nas opções binárias, mas eu não encontrei nada. O mercado financeiro também é muito complicado, bots assim, né? Mas esse tipo de bot aqui, do trade esportivo, é muito interessante. Então eu vi que realmente dá para fazer uma graninha extra com isso aqui, né? E eu espero que outras pessoas também consigam ganhar um capital aí, ganhar uma renda extra, na verdade, com isso aqui também, tá bom? Então eu vou postar mais vídeos aí futuramente, né? E é isso. Qualquer dúvida, comenta aí, né? Se você gostou, dá o seu joinha aí, dá o seu like. E eu vou gravar bastante vídeos aí sobre isso aqui ainda, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Bons trades a todos, valeu!